Bem-vindo a mais um Viva Saúde. Quantas vezes já se sentiu sem vontade de se levantar da cama, sem paciência para fazer as suas atividades diárias ou até mesmo para se alimentar? Saiba até que ponto isso pode ser considerado um problema de saúde. A depressão pode afetar quem menos esperamos. E para nos falar sobre esta doença, temos connosco o Dr. António Sampaio, psiquiatra e mestre em neurociências. Olá, doutor, como está? Olá, muito obrigado. Obrigada por estar aqui connosco. Eu é que agradeço. Diga-nos o que é exatamente a depressão e quando é que podemos também dizer que estamos com esta doença? Às vezes a grande dificuldade é sabermos se estamos só tristes ou se de facto já temos uma tristeza doentia, a que a gente pode chamar já depressão. Pois. Porque a tristeza é um fenómeno humano que é adaptativo. Por exemplo, quando perdemos alguém, essa tristeza é uma manifestação nossa que apela ao afeto dos outros. E, portanto, de alguma maneira, nós vamos comunicar aos outros a falta que estamos a sentir dessa maneira, estando tristes, e os outros vão se chegar mais a nós e vão nos abraçar e vão ter preocupação connosco. Essa tristeza é absolutamente adaptativa e não deve nunca ser considerada doente, muito pelo contrário. Acontece por vezes que essa tristeza ou é mais longa do que seria de esperar, ou seja, demora, por exemplo, depois do ente querido falecer mais do que seria de esperar, mais de um ano, mais que 2 anos, e também a intensidade é de tal forma que começa a ser muito prejudicial para o funcionamento. Ou seja, podemos dizer que há depressão quando a tristeza se torna disfuncional, ou seja, quando a tristeza já não serve para apelar aos outros, para me darem carinho que me faz falta pela perda de alguma coisa que tive, mas já serve para eu entrar no meu mundo isolado e para me isolar cada vez mais. Quando a tristeza é autolesiva, aí é a doença certamente, e aí podemos dizer que estamos em depressão. Como é que se caracteriza exatamente um estado depressivo? Para se fazer a distinção entre a tristeza apenas e a depressão doença. Pois, a tristeza, evidentemente, tem sempre uma causalidade. Um acontecimento que para o outro, que nos conhece ou que não nos conhece, mas que nos entende, lhe parece lógico essa maneira de reagir. A depressão não é muitas vezes assim. Muitas vezes a depressão surge sem que aparentemente haja um fator desencadeante. É aquelas coisas que a gente ouve dizer, mas tens tudo, mas tens um namorado, mas tens emprego, porque é que estás assim? É mais isto, porque é uma coisa que já não obedece à lógica. Mas, no entanto, não obedecendo à lógica, devemos ter por esses fenómenos um imenso respeito. Porque nós temos a tendência, em relação à saúde mental, de achar que o deprimido é um indivíduo fraco, mas não. Sim. As depressões, como outra doença qualquer, deve ser respeitada. Quer dizer, as doenças do cérebro devem ser respeitadas. Por exemplo, respeita-se muito mais, às vezes, eu estar acamado por partir uma perna do que eu estar acamado por não me apetecer levantar, não ter força anímica para me levantar. E, no entanto, porque é que há de ser assim? Porque é que eu não posso também ser mais frágil do ponto de vista mental e precisar de ajuda e não de crítica, no sentido em que, porque é que vão dizer que eu sou preguiçoso, porque é que vão dizer que eu sou frágil? Até porque pode piorar o estado da própria pessoa. E, portanto, foi o que a Karina me perguntou, o que é que caracteriza? É uma falta de prazer nas coisas. É as coisas deixarem de ter cor, as coisas deixarem de ter brilho, é eu não conseguir fazer projetos, não conseguir planear o dia da manhã, não ter, sobretudo uma coisa que na depressão acontece e que é muito perigosa, que é perder a esperança, porque a nossa espécie tem uma coisa extraordinária que é, vem com ele uma crença de que o amanhã vai ser melhor que o de hoje. Isto acontece connosco. Nos estudos antropológicos, isto parece que está ligado à nossa consciência do fim. Quer dizer, como somos provavelmente o único ser que tem consciência do fim, também desenvolvemos uma esperança do dia da manhã ser melhor que o de hoje. E isto às vezes não acontece, pois, porque temos consciência do fim, porque, por exemplo, o meu pastor alemão provavelmente não tem consciência do fim, não é? Agora, nós que temos consciência que isto é transitório, se não temos depois uma esperança de que o dia da manhã pode vir a ser melhor e fazermos por isso, podia ser complicado. E às vezes na depressão isto não acontece. E, portanto, as pessoas podem precisar de ajuda médica e isso é muito importante, não apenas os médicos naturalmente respeitarem, mas a população respeitar também isso, não é? E consegue-se sair de uma depressão sem se recorrer
a um profissional de saúde? Consegue. Eu acho que, repara, a Catarina sabe que no século passado, ou há 2 séculos, por exemplo, não havia antibióticos e muitas pessoas também sobreviviam a pneumonias, muitas não sobreviviam. Agora, o problema não é se consegue, o problema é... Leva mais tempo, leva mais tempo provavelmente. e há uma percentagem que não consegue. E como havia uma percentagem que não conseguia sobreviver a uma pneumonia, a morte infantil era muito maior. Pronto, e, portanto, se nós podemos ter ajuda e se a ciência nos deu alguma medicação que podemos ajudar as pessoas, porque é que não utilizá-la? A ciência existe para nos ajudar, não é? Uma pessoa que vai ao seu consultório e apresenta todos os sintomas de uma depressão, qual é o procedimento seguinte? Qual é o acompanhamento que ela leva? Depende de cada caso é um caso? Ou há um procedimento padrão? Cada caso é um caso, mas há uma coisa que eu faço muito, que eu raramente deixo de dizer, porque é das coisas... Há 2 doenças mentais que realmente matam. Uma é a depressão e a outra é a anorexia nervosa. E a depressão mata por falta de esperança. Faz parte dos sintomas da depressão, nós perdemos a esperança. Por exemplo, como médico já assisti a muita gente com o diagnóstico de um tumor grave pulmonar, que eu sei, entretanto, pelos exames que a pessoa tem 4, 5 meses, e a pessoa está na minha frente e diz, mas eu vou ser forte e vai ver que eu vou conseguir vencer isto. A pessoa tem imensa esperança. E com uma depressão, a pessoa senta-se ao meu lado e diz, doutor, tente lá, já que os meus filhos me disseram para vir, mas não tem esperança nenhuma que eu consiga ajudar. Portanto, a depressão é muito perigosa por isso. É porque tira a esperança e nós temos que recuperar naquele doente a esperança. Porque, como lhe digo, faz parte do próprio sintoma da depressão a pessoa dizer assim, agora este senhor que vim, só me viu agora uma vez, é que me vai agora voltar a dar a alegria que eu já perdi. E isto, fazer acreditar nas pessoas que a ciência existe, que seja difícil, é o passo fundamental que nós temos que fazer, porque a depressão tira a esperança. Compreende? Curiosamente, uma perna partida não tira, uma doença oncológica não tira, uma tuberculose não tira, uma sida não tira a esperança, mas a depressão tira a esperança e a pessoa pode morrer por desesperança, porque já ninguém vai poder fazer nada por mim, é melhor eu ir-me embora. E isto é que é muito perigoso. E é preciso avisar o doente, está errado, porque a depressão faz um raciocínio errado, está a ver? Portanto, fatores de risco. Os fatores de risco no mundo de hoje há muitos. Um deles é a solidão, não é? Um deles é a solidão, é o indivíduo sentir-se pouco realizado, é o indivíduo ter passado, por exemplo, uma perda grave, quer precoce. Nós sabemos hoje que as perdas precoces, as pessoas que tiveram azar de perder as figuras de referência muito cedo, o pai ou a mãe, muito cedo, estou a dizer muito cedo, 5, 6 anos, essas pessoas estão em mais risco de desenvolver depressão, não é? E depois situações que têm a ver com o mundo inteiro e com as crises que se vão arrastando, em que as pessoas se veem em dificuldades, mas eu penso, apesar de tudo, que já se está a caminhar numa certa consciência de que o mais importante não é nós termos coisas materiais, mas o mais importante é nós realizarmos as nossas potencialidades cognitivas. Temos jeito para isso, é isso que devemos fazer, independentemente de ser uma coisa que é muito remunerada ou pouco remunerada. Eu penso que hoje em dia existe uma consciência de que evitamos muitas depressões se deixarmos ter uma noção mais materialista das nossas carreiras e tiramos uma noção mais vocacional das nossas carreiras. Eu penso que isso é a grande prevenção que vamos acreditar que para os nossos filhos isso aconteça. Muitos pacientes acabam por falar sobre suicídio numa situação extrema. Como lida com isso? Como imagina o psiquiatra e os outros médicos, mas o psiquiatra, sobremaneira, está sujeito a segredo profissional e, portanto, é ali que o doente fala tudo e diz, de facto, coisas como: não me faz o mínimo sentido continuar, quer dizer, não estou a ser prejudicial, porque um doente deprimido numa casa acaba por ser um peso, porque a família não consegue alegrar, não sabe o que é que há de fazer, porque por muito que lhe digam, mas porque é que estás assim, não é? Pronto. E portanto acaba por se sentir um fardo e depois pensa que se calhar se for andando acaba por aliviar esse fardo, não é? E esse trabalho, e é aí que muitas vezes eu tenho que internar, é para proteger o indivíduo da própria agressividade pessoal, não é? De si próprio. Porque, claro que aqui na depressão está também uma coisa que às vezes não se cultiva desde cedo, que é uma certa autoestima, não é? Nós vivemos, o mundo tem demasiadas sociedades
em que a autoestima é baseada no valor, e não deveria ser assim. A autoestima é qualquer coisa que eu devo ter independentemente do meu valor social ou não, ou seja, eu posso não ter muito valor social, mas gosto de mim à mesma, e tem quem goste de mim à mesma. Claro. Portanto, essa autoestima não deveria ser condicionada àquilo que eu produzo, devia ser condicionada àquilo que eu sou, enquanto homem. E isto, às vezes, é preciso, e curiosamente, às vezes é o médico que consegue transmitir ao doente que ele vale por aquilo que é, não é preciso ter estatuto nenhum, percebe? Sim. E isto é muito importante fazer-se, e às vezes só os psicólogos ou os psiquiatras é que conseguem. Existem vários tipos de depressão. Quais são? Há vários tipos de depressão. Há depressões consideradas mais endógenas, isto é, de caráter mais hereditário, e depressões mais psicogénicas, isto é, que vêm mais pelos acontecimentos da vida do indivíduo. Ok, doutor, então vamos fazer apenas por agora uma breve pausa. Agora, tenha atenção a algumas das informações mais importantes sobre depressão. Nós voltamos já a seguir com o doutor António Sampaio. A depressão afeta cerca de 121 milhões de pessoas em todo o mundo. É a principal causa de incapacidade e uma das maiores preocupações da Organização Mundial da Saúde em relação a comportamentos suicidas. Estima-se que 90% dos indivíduos que cometem suicídio apresentam perturbação mental e 60% destes estariam deprimidos no momento em que o cometeram. Mais de 20% da população adulta sofre ou já sofreu de um problema deste tipo. Prevê-se que em 2020 a depressão ocupe o segundo lugar das doenças com mais prejuízos económicos. A discriminação dos doentes mentais continua a ser uma realidade. Confrontam-se com preconceitos que aumentam o seu sofrimento e a sua exclusão social. Apesar disso, o tratamento efetuado com antidepressivos e psicoterapia é eficaz em 80% a 60% dos casos. Se ainda tem alguma dúvida sobre o nosso tema, é simples. Siga o exemplo da telespectadora Raquel Francisco, que nos colocou no Facebook a questão: um momento de tristeza pode ser considerado depressão ou um alerta? Pode responder-nos, doutora? Um momento de tristeza todos temos e pode nem ser considerado um alerta. Pode ser sempre, faz parte da nossa espécie termos momentos em que refletimos sobre as coisas, estamos um pouco mais desanimados. Não tem sequer que ser um alerta. Só terá que ser um alerta se acharmos que esse momento está a durar tempo demais e acharmos, e alguém mais próximo dizer, olha, não estás bem ou qualquer coisa, mas de resto não tem que ser. Estava a dizer as várias depressões que existem. Tivemos aquela pausa, gostava então que pudesse aprofundar mais o tema. Muitas, se calhar a maior parte das situações disfuncionantes ou das doenças mesmo do homem têm estes componentes, ou seja, tem um componente de fragilidade genética que nós herdamos e outro componente desencadeante da vida que temos. Para lhe dar um exemplo, se nós temos na nossa família, por exemplo, um tumor do pulmão, e se ainda por cima, portanto, temos essa genética. O meu pai, por exemplo, faleceu de tumor de pulmão. E se depois ainda agredimos o nosso corpo com o tabaco, estamos a ter dois componentes. Um é o genético e outro é a agressão física a seguir. Nas doenças psíquicas também assim é. Se nós temos alguma fragilidade mental herdada, porque a minha mãe tinha crises depressivas, é hereditário. Pode haver um componente. Se depois não temos cuidado e não fazemos alguma higiene mental, no sentido de evitar grandes abanões psicológicos, isso também, ou não pedir ajuda precocemente, isso também pode fazer com que nós adoeçamos seriamente. Portanto, nestas doenças há muitas vezes os dois componentes. Um que é a vida, que de facto nos dá às vezes encontrões, que se encontrar um terreno mais frágil, vai abanar mais do que outra pessoa naquele campo, não é? Doutora, então, pelo que eu percebi, a depressão é um caso genético também? Também. Ou seja, como também a osteoporose, como também a asma brônquica, como também uma série de situações, a diabetes. Quer dizer, nós conseguimos hoje fazer árvores genealógicas de famílias com uma certa tendência, com uma certa fragilidade. Porque haveria de ser diferente que o cérebro? É também um órgão e também tem as suas fragilidades, como os doentes cardíacos, não é? As doenças cardíacas também têm uma certa tendência em algumas famílias mais do que noutras. Portanto, nós temos fragilidades que herdamos. E herdamos dos nossos coisas boas e as coisas más e temos que aguentar com elas. E nas doenças mentais também é assim. É verdade que os estados depressivos ocorrem um bocado